Voltamos aqui, caiu aqui, pessoal. Me ligaram e acabou derrubando a live. Então nós falamos então desse sacrifício, né? Deixa eu arrumar aqui para vocês. Esse sacrifício exagerado. E quanto mais sofrimento, melhor, né? Para aos olhos dos devotos, né? Outros dão então movimento de rotação muito rápidos, durante o qual espalham flores sobre os espectadores. Sobre um pequeno platô, né, onde estavam reunidos 1 milhar de índios, estavam levantando um mastro, tendo no cume uma travessa equilibrada no seu centro. Alguns homens carregavam numa das extremidades dessa travessa e chegavam quase à terra, enquanto do outro lado se elevava. Vi com surpresa que um corpo humano ali estava suspenso. Esse corpo não caía perpendicularmente, como de um malfeitor perdendo na forca, mas parecia oscilar no ar, onde agitava livremente os braços e as pernas. Aproximei-me e descobri com horror que esse miserável era sustentado em semelhante posição por ganchos de ferro enterrados na carne. Que é aquela prática que hoje em dia... Deixa eu só arrumar aqui. Que hoje em dia nós temos aí muitos lunáticos que fazem, né? Sustentação por ganchos, né? Logo que desceram, e o desembaraço dos ganchos foi substituído por uma outra, que eles chamam de súnia. Não empregaram a força para conduzir ao lugar do suplício, e ele, longe de dar a conhecer sinais de terror, avançou alegre para o limiar do pagode, onde se prostrou com a face da terra, vestido com uma ceroula, e vai descrevendo aqui, né? Acho que está no livro do Castil Blasi, né? Esse sacrifício, né? No meio dessa cena de horror, os brahmanes se prostram então com a cabeça descoberta diante do ídolo, conduzindo-se sem escrúpulos com artifícios operários, né? E dizem: o Deus do Jagannatha é tão grande, dizem ele, que todos são iguais na sua presença. Distinção de classe, dignidade, talento, nascimento, tudo desaparece, tudo se perde na sua imensidade. O cantor coloca, né, a horrível mistura de verdade primitiva com a mais estranha degradação. Então, para mostrar a força do Deus, Brahma, Criador, né, Supremo. Então, você tem que mostrar que tudo não vale nada, né, ao redor dele. Então, a metempsicose eterniza então a distinção de raças, fazendo continuar mesmo depois da morte. Então, Brahma é o inventor, o Deus da sabedoria, né? Segundo os livros mais antigos, então, Brahma gerou 4 filhos, né? O Brahmani, o Kshatriya, o Vasa e o Sudra, né? Ou Shudra, como se diz às vezes. O primeiro saiu da sua boca, Brahmani. O segundo do seu braço direito, Kshatriya. O terceiro da coxa direita, Vasa. E o quarto do pé direito, Shudra. Deles nasceram as 4 raças, entre as quais Brahma proibiu toda a mistura. Ele escreveu na testa de todos os homens o que lhe deviam suceder desde o nascimento até a morte. Então as raças são em número de 4, essas 4, né? As 3 primeiras, os Brahmanes, os Kshatriyas e os Vasas, distintos pela cor, que é um cinto em redor do corpo, né? O vermelho, o branco, o amarelo. E somente o casamento da mesma casta dá aos filhos direitos legítimos. E essa conservação das castas então é fundada na perpetualidade das famílias, e de modo que cada uma tem as suas práticas religiosas necessárias para entrar então no Varga ou paraíso. Ao que tu começa a estudar aqui se as classes dos Brahmanes sejam descendentes de um povo conquistador. Ele diz que é provável que não, pois a autoridade real e a força pública pertencem aos guerreiros, ainda que seja moralmente submetida ao domínio sacerdotal. Os sacerdotes e os sábios são escolhidos exclusivamente da primeira casta, dos Brahmanes, mas é por longa série de cerimônias religiosas, começando aos 5 anos de idade, que se devem tornar dignos do cordão misterioso, chamado Mekala Upavita, para nunca mais deixar então esse cordão e para conservarem cuidadosamente puro de toda mancha. O neófito habita o número de anos
em casa de um preceptor chamado guru. Daqui que vem a palavra guru, né? Que é o seu preceptor. Segundo o pai, até que tenha aprendido os Vedas. Então ordenam-lhe que se case para ser então um pai, né? Para ser pai. Um ritual severo regula suas ações diárias, de que a maior parte consiste em orações, em sacrifícios para purificar das suas impurezas. E, por exemplo, não se deve comer com pessoa alguma de outras castas. Ainda mesmo que fosse rei, nem matar, a não ser para os sacrifícios, e só pode sustentar-se com a carne das vítimas. Todavia pode vigiar as ocupações das classes inferiores e as suas terras estão isentas de impostos. O assassínio de um brahmane, qualquer que seja o culpado, é crime capital. Os brahmanes são os únicos médicos, porque as doenças são julgadas um castigo do céu, e também são os únicos juízes, porque só eles conhecem as leis. E é eles que pertencem também a determinar os bons e os maus dias, desviar as imprecações e os malefícios pelo mantram, né? Purificar as impurezas, celebrar funerais por nome dos recém-nascidos, benzer as casas, tirar os horóscopos, exorcizar os espíritos malignos, publicar o almanaque, oferecer sacrifícios, guardar os templos, consagrar os casamentos, inúmeras atividades, né, que só a eles cabem. Os pândaros são sacerdotes de Vishnu, correm nas ruas mendigando com a cara toda cheia de garatujas. Os Kasepati pândaros nunca falam, pedem esmola batendo as mãos e comem logo o que lhes dão. Os Vaishnavins, ao contrário, mendigam cantando, tocando instrumentos e lançam as esmolas recebidas num vaso de cobre que trazem à cabeça. À hora da morte, o Brahmane é estendido sobre um leito da grama, borrifado com a água santa do Ganges, enquanto lhe cantam versetos dos Vedas. Ainda que eles fossem consagrados no número de 100 e até nos de 1000 em cada templo, não constam que tivessem uma hierarquia. Também acredito que não existe uma hierarquia entre brahmanes. A caça dos Kshatras compreende os guerreiros e os magistrados. Manu, seu legislador, diz que descendeu então da Brahmânica, né? Diz que ela descendia da Brahmânica. Eles habitavam a Índia setentrional quando os brahmanes estavam espalhados por ela. Deviam defender o país com as armas, não tomar parte em ocupação servil nem em funções sacerdotais, aprender os Vedas, os livros santos, sem todavia os poder ensinar, dar esmolas, oferecer sacrifícios. Isso eles não podem fazer. As leis eram pouco próprias para formarem bravos, por isso o país foi muitas vezes conquistado. Seu valor, contudo, feroz, e os ingleses em vão se esforçaram até hoje, né? O Cantu está escrevendo isso no século XIX, para obrigar e deixar a vida das suas filhas. Os Vases são negociantes, artistas, cultivadores, mais numerosos do que outras castas. Pode conhecer os Vedas. A principal ocupação que lhe é imposta é o ensino e o cuidado dos animais. O Criador, diz Manu, que é quem trouxe o Código Civil, né? Colocou os gados debaixo da vigilância dos Vases, como os homens debaixo dos Brahmanes e dos Kshatras. Um Vasa nunca deve dizer: eu não tenho rebanhos. O cultivador é muito respeitado. Nunca o roubam ao seu campo, nem mesmo para o serviço militar. Oficiais especiais medem o terreno. Os soldados deviam carniçar-se contra o inimigo, não devastar as terras. O comércio dos índios também não era de pouca importância. Alexandre e os Ptolomeus lhe abriram um caminho mais curto e mais natural, a qual o Egito deveu uma nova prosperidade, graças aos produtos, né, dessa região. Mas, de certo, uma empresa não se teria terminado prontamente se a experiência não as tivesse precedido. Havia ali falta de arroz, então tiraram, portanto, das margens dos Ganges para plantar arroz, né? Em ouro também eles pagavam tributo aos persas. O algodão era comum em toda a Índia, que alimentava o luxo então das duas classes superiores, né? Desde a mais remota antiguidade, os índios teciam a casca das árvores e esses chales tão macios que a arte europeia ainda não sabe igualar. Como tu coloca aqui. As telas tão elogiadas pelos antigos com o nome de Sindon, Zindon, e a tinta azul chamada de anil, de lá tiraram seu nome, né? Da onde surgiu a palavra anil. Também muita habilidade em marfim, em metal e nas pedras calcárias.
O incenso devia também ter sido trazido da Arábia, ainda que tivessem outros perfumes em abundância. Fala-se muitas vezes na sua lei, né, do comércio marítimo até do Código de Manu, o juro legal do dinheiro é mais subido do que se destina às especulações marítimas. Caravanas de estrangeiros chegavam continuamente aos santuários de Benares e de Jagranate, e eram belas ocasiões de negociar dentro daqueles rituais que nós já descrevemos, né? As caravanas para o deserto de Gobi gastavam 3 anos ou 4 anos para atravessar uma distância de 900 léguas. O que mais seria interessante contarmos aqui? Uso de letras de câmbio, né? Depois os portugueses vão se aproveitar muito quando vão entrar em Goa, né? Provavelmente os índios foram os inventores. Então vem os Shudras, né? Ou Sudras, né? Que seria a última casta. Eles não são regenerados como membros das outras castas que se casam entre si. Não conhecem os Vedas. E só podem ler. E se leram uma vez, né? Isso já significaria que eles podem morrer, né? O lugar mais elevado que pode aspirar é de um servo de um Brahmane, de um guerreiro ou de um negociante que lhe dá uma esperança de passarem depois da morte a uma casta superior. Existe, portanto, uma escravidão, porém diferente da dos gregos, em que não podem ser empregados em serviços impuros, gozam dos direitos hereditários e não são propriedade nem mercadoria como eram os escravos da antiguidade, como ainda são os negros, né? Está escrevendo isso aqui no século XIX. Não são propriedade. Não podem ser empregados em serviços impuros, por exemplo. Cada um deve contratar casamento da sua própria casta. A criança nascida do pai e da mãe pertencente às duas castas diversas entra nas classes mistas. Julgamos que os Sudras são a raça aborígene que se submeteu à raça guerreira. Muito provável, né? Dessa diversa discórdia, então, se introduziu entre os sacerdotes e os guerreiros, e temos isso um testemunho nas tradições poéticas que se referem como Parazu Rama, Vishnu encarnado debaixo da forma de um Brahmane, domou os guerreiros por 20 vitórias e estava disposto a aniquilá-los quando os Brahmanes se interpuseram, lhe deram asilo e admitiram as suas mesas. Talvez que as batalhas célebres do Mahabharata e no Ramayana tenham a mesma significação, então, da origem, né, dos Shudras. Os párias, então, não pertencem às castas, eles vivem isolados da sociedade, né? Eles vivem isolados das outras castas, né? É provável que seja um povo vencido como os ilotas de Esparta, reduzido pelo orgulho dos vencedores a suportar o peso, né, dessa guerra. E párias acabou sendo um termo que acabou virando sinônimo de tudo, né, que não presta, né, que está colocado a escanteio, à margem. E eles sofrem todas as espécies de humilhações, né? É desonroso conversar com eles. A água e o leite sobre o que se passou à sua sombra ficam manchados e impuros. Devem rodear de ossos de animais a fonte, onde vão buscar água. Se um deles se chega a ser guerreiro, esse pode inclusive matá-lo. Excluído dos cultos dos deuses nacionais. Que mais? Deixa eu ver aqui. Bom, por enquanto acho que é só. Aqui ele vai falar do surgimento de Nova Delhi. Deixa eu ver se ficaria muito grande. Não, acho que dá pra gente terminar aqui, né? Delhi, né, está situada sobre a margem oriental do Yuna, ocupando dela uma extensão de 30 milhas inglesas. E já em 1738 tinha 1.700.000 habitantes. É lá que tem o Dwarazirai, né? Dwarazirai, que é um palácio imperial de granito vermelho, de 100 cúbitos de comprimento sobre 600 de largura, e afirma-se que a sua construção tenha custado 10.500.000 rúpias.
Ah, outro fato importante é falarmos do aparecimento de Buda Muni, que aconteceu dentro, né, do hinduísmo, pregando uma reforma religiosa em harmonia com o sistema político. E todos esses acontecimentos então vão dar origem à Constituição Política da Índia. Há outras personalidades, digamos assim, que chamam a atenção, como os Rajas, por exemplo, que são monarcas hereditários, que não eram tirados de nenhuma casta sacerdotal, porém dirigidos por ela até ocupações particulares de cada dia e foram ganhando direitos, né, ao longo do tempo. E esses reis, né, eles pertenciam aos campos, os cavalos, os elefantes e outros animais úteis. Deixa eu ver o que mais. Tem algumas frases interessantes aqui, deixa eu ver se dá para ler aqui, que expliquem como os magistrados, né, reunidos na cidade, por exemplo, a propriedade privada, né, em relação à propriedade privada, como aparece no Código de Manu. Um campo é a propriedade de quem o arroteou, limpou e lavrou, como uma corça pertence ao caçador que a fere. Já vai mostrando aqui quem é o dono, quem tem o direito, né, da propriedade. Por exemplo, da ligação do homem e da mulher, que, como se lê em Manu, o homem e a mulher formam uma só pessoa. O homem completo compõe-se de si próprio, da sua mulher e do seu filho. Então eles passam a ser só uma pessoa, né? O homem ele é só considerado completo quando é ele, a mulher e o filho, né? Um homem casado, né? Senão não é um homem completo. Então isso aparece no Código de Manu. Por exemplo, nenhuma lei obriga sati são as viúvas, tá? A queimarem-se, tá? Como por exemplo faziam na festa de Kali, né? É um uso sobre o qual muito se tem questionado, que nunca foi geral e parece ter se primeiro limitado à caça dos guerreiros. Não era obrigatório, né? Ainda que esse sacrifício seja voluntário, a viúva não poderia ele subtrair-se depois de ter dado a volta em torno da fogueira. Se deu a volta em torno da fogueira e ter recitado as suas ladainhas, né? Era ligada ao cadáver com fortes cordas, canas de bambu a conserva imóvel, lança então fogo à madeira e os gemidos de uma multidão de espectadores cobrem os gritos da vítima. Com efeito, leem o livro de Manu, onde está escrito: a mulher será companheira do homem na vida e na morte. E leia-se também: a viúva mortificará o seu corpo, alimentando-se unicamente de flores, de raízes, de frutos puros. Morto o seu senhor, ela não tornará a pronunciar o nome de outro homem. Continuará até a morte a perdoar as injúrias, a preencher os deveres penosos, a evitar todo prazer sensual e a praticar com amor as incomparáveis regras da virtude, seguidas pelas mulheres fiéis a um só esposo. Também interessante que lá o marido que dava o dote, né? Igual como nos Hebreus, né? Aparece também na Ramayana. Também há quem pode ou não pode beber licor, como aparece aqui no Código de Manu, né? E eles são educados desde a primeira idade, né, na benevolência universal. Em geral são um povo muito pacífico, tá? Até hoje em dia, né? O que parece de certa forma também uma imobilidade, tanto na sua estrutura da sociedade, né, aparece inclusive nas suas artes, né, uma certa imobilidade. Proibido beber com os estrangeiros, por exemplo, os brahmanes proibiam, né? E antes de entrarmos então na própria religião dos hindus, que seria assunto para outro vídeo, então nós destacamos então a enorme dificuldade que os ingleses, né, vão enfrentar ali diante de tudo isso que nós lemos aqui, né,
que saiu do Código de Manu, dessas 4 castas diversas, da própria religião. Então, tanto da sociedade quanto da forma espiritual de se compreender, né? A enorme dificuldade que os ingleses encontraram em conseguir estabelecer contato, né, com esse povo, e na perspectiva inglesa, em civilizá-los, né? De como isso foi enormemente dificultoso. Então tá bom, aí nós voltamos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, até mais.